Boa noite, pessoal, tudo bem? Voltamos aí com mais um vídeo sobre história geral, seguindo aí o pós-Revolução Francesa. Então, no vídeo anterior, para quem está seguindo, a gente estava falando um pouquinho do pensamento, né, que vai se estipular lá na Europa a partir do início do século XIX. Então, se você quer saber um pouquinho desse pensamento que vai se estabelecer na Europa nesse começo do século XIX, volta aí no vídeo anterior, tá em ordem na playlist, tá? Bom, aí pessoal, a gente retoma daquele processo no qual o Napoleão ele cai em 1815. Então lembrando que o Napoleão ele num conflito de Waterloo, ele acaba sendo exilado e vai lá para a ilha de Santa Helena, onde ele morre. Então o Napoleão, né, o grande general que virou imperador na França, de fato ele sai do poder. Então o que vai acontecer, pessoal, nesse momento aí, a partir de 1815? Se instala na Europa um novo cenário. O cenário que a gente costuma chamar de Congresso de Viena, na qual se instala o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, pessoal, foi um contexto no qual todas aquelas antigas monarquias absolutistas que haviam sido de alguma forma abaladas, tiveram a sua moral abalada durante o processo que a gente conhece aí como Revolução Francesa, passam agora a dar as cartas, voltam agora com força ao cenário das nações e dos impérios aí. Então essas monarquias absolutistas aí. Então, por exemplo, a Prússia não era exatamente um grande império, mas ela era um dos 39 estados ali da Alemanha, não tem Alemanha ainda, um dos mais importantes. A Prússia, a Rússia, a Grã-Bretanha e a França. A França, você fala assim, por que a França? A França ela vai entrar num jogo de poder aí, principalmente com a Rússia e com a Prússia, tá? Então por isso que ela foi chamada. Então, pessoal, o grande líder do Congresso de Viena foi a Áustria. A Áustria, que era um grande império controlado pelos Habsburgo. Então, os austríacos eles tinham territórios em toda a Europa, norte da Itália, espalhados por toda a Europa. E aí o Metternich ele resolve trazer a responsabilidade para ele e conduzir o Congresso de Viena. O Congresso de Viena, pessoal, foi um grande toma lá da cá, foi uma grande tentativa dessas monarquias de ampliarem o seu poderio, os seus territórios na Europa. Então, por exemplo, a Rússia ela queria expandir os seus domínios na Polônia, na Finlândia. A Prússia queria expandir os seus domínios até a Saxônia. Então, nesse jogo de empurra, nesse jogo de disputas, ou melhor dizendo, por territórios, é que participaram essas monarquias. E a Grã-Bretanha e a França acabaram atuando para que essas outras monarquias não ganhassem tudo de mão beijada. Essa foi a grande questão. Tá? O que vai acontecer, pessoal? O Congresso de Viena foi ele foi um contexto extremamente o quê? Conservador. Conservador no sentido de quê? De que aquilo que o Congresso de Viena propunha, a volta das monarquias, ia contra, de certa forma, tudo aquilo que tinha acontecido durante a Revolução Francesa. Que era justamente o quê? Os valores liberais. Né? Então a Revolução Francesa coloca na ordem do dia os valores liberais da alta burguesia. E o Congresso de Viena estava o quê? De certa forma, deixando de lado esses valores liberais. Então, o que vai acontecer? Em decorrência disso, dos valores liberais estarem ainda pungentes na Europa, existirem setores da burguesia fortalecidos, vai haver uma série de revoltas, de revoluções durante aí essa primeira metade do século XIX.
Tá? Revoluções que envolvem justamente o quê? Esse lado liberal, dessa burguesia que se viu ultrajada, que se viu afastada do poder decisório político com o resgate das monarquias, e também, se a gente olhar em 1848, revoltas que eram mais amplas, que eram favoráveis a verdadeiras repúblicas, a instalação de verdadeiras repúblicas e democracias. Eu vou chegar lá. Então vamos lá, pessoal. Nesse início aí, é interessante a gente falar das revoluções que aconteceram entre 1820 e 1829. Essas revoluções que aconteceram em 1820 e 1829 eram revoluções de fato liberais. Então, Espanha, Itália, Rússia, Grécia vão estourar revoluções contra os domínios opressores dessas regiões. Certo? Então, por exemplo, Espanha, contrário aos Bourbons. Na Itália, Sicília, Reino das Duas Sicílias, no sul, aquela região era dominada pelos austríacos, se rebelam contra os austríacos. Na Grécia, contra o poder de outro império importante, só que é um império que está deslocado ali para a região do Oriente Médio, que é o Império Turco-Otomano. Então os gregos vão se rebelar contra quem? Contra os turco-otomanos. Na própria Rússia, pessoas, liberais, estudantes, vão se colocar contra o czar, o Nicolau I. Então, essas rebeliões de 1820 a 1829 são de fato rebeliões liberais contra essa estrutura que havia sido resgatada com o Congresso de Viena. Indo um pouco mais adiante, cabe falar também de uma segunda onda de revoltas que aconteceu no período de 1830 até 32, 1830 e 32. Essas revoltas foram revoltas que tiveram como epicentro a França. Por que a França? Porque a França tinha colocado no poder novamente um rei absolutista, o Carlos X. E esse rei absolutista era extremamente o quê? Pernicioso. Era um rei que censurava, que passou a censurar tudo aquilo que a burguesia, que os liberais propugnavam. Então, em 32 acontece uma segunda onda, tendo como foco a França, principalmente por conta das agruras, principalmente por conta do que o Carlos X estava fazendo. Um rei extremamente autoritário e absolutista. Isso vai espalhar para outras regiões da Europa, como a Polônia, a Bélgica e também a Itália. A Itália participa de todas, tá? De todos os processos a Itália participa, não é bem Itália, porque a Itália não existe ainda como uma nação, tá? Mas são regiões da Itália que vão se colocar contra o domínio da Áustria, dos Habsburgo. Os Habsburgo que também tinham ali grandes territórios na Itália. E por fim, pessoal, é interessante a gente falar das revoluções de 1848. Essas sim, revoluções mais radicais, que envolveram setores republicanos, radicais e democratas. Essas revoluções, mais uma vez, essas radicais, muitos estudantes, trabalhadores participaram dessas revoluções de 48, elas tiveram como foco também a França. A França, em fevereiro de 1848, chegou a instalar uma república na França. Então, a República Popular, a primeira República Francesa. No entanto, o que aconteceu? Em dezembro de 1848, chega ao poder, ou é colocado no poder, o Luiz Napoleão. Luiz Bonaparte, que é o sobrinho do Napoleão Bonaparte, Luiz Bonaparte. Aí você vai perguntar, por que ele foi colocado no poder? Aí a lógica é bem interessante. Então, os setores da elite, até mesmo da burguesia liberal, com medo que essas revoluções mais progressistas, mais republicanas se espalhassem pela França, colocam um tampão de contenção, que foi o Luiz Napoleão, sobrinho do Napoleão Bonaparte, para conter. E ele instala na França a Segunda República Francesa, que vai até 1852. Essas revoltas de caráter popular, elas se espalham pela Alemanha,
pela Áustria, pela Itália. E em todas essas regiões, essas revoltas, essas rebeliões vão ser reprimidas. Tá? Então os alemães eles queriam instalar uma assembleia, chegaram a instalar uma assembleia liberal que unificasse todos os estados alemães. No entanto, os príncipes locais acabam esmagando essa assembleia liberal, essa assembleia onde os estados, que elegeria representantes dos vários estados alemães para ocupar essa assembleia. Ela foi reprimida pelos príncipes locais. É interessante, pessoal, um ponto bem bacana, porque assim, a Alemanha, eu vou falar depois no próximo vídeo, o processo de unificação da Alemanha, ele vai acontecer não pelas vias liberais, a gente vai falar isso aí, mas por vias autoritárias. E por que vai acontecer isso? Porque, em parte, todas essas revoluções, rebeliões liberais, democráticas, que estavam acontecendo na Alemanha, elas foram reprimidas de um tal jeito que o liberalismo ficou desacreditado na Alemanha. Olha que interessante isso. Então, a unificação na Alemanha ela acontece tendo por base valores liberais, ou melhor, valores autoritários e não liberais. A Áustria, isso é uma outra visão importante para a gente ter ali da Europa, porque o Império Austríaco ele era composto por várias etnias. Então tinha tcheco, tinha magiar, tinha romeno, croata, eslovênio, sérvio, tinha um monte de coisa ali. Então o que aconteceu? A Áustria, o Metternich, até mesmo por conta dessa própria divisão nacional, vários nacionalismos ficou difícil implementar ali uma revolta liberal que fosse significativa. Por quê? Porque os vários nacionalismos começaram a brigar, a disputar espaço entre si. O que deu um pouquinho mais certo foi o húngaro, só que nem tanto, porque o Estado austríaco, né, conseguiu reprimir. Então, esse foi um dos motivos que o Metternich, através da censura e através da força do exército, conseguiu reprimir essa série de rebeliões ali no Império Austríaco, na Áustria. Tá? E a Itália, que não era Itália ainda, é importante falar, estoura nesse momento também, auxiliada, impulsionada pelos Carbonários, que era uma espécie de sociedade secreta, rebeliões contra esse domínio austríaco. Rebeliões contra o domínio austríaco. Então, na Sicília, em Milão, em Veneza. Regiões essas, que é interessante falar, até conseguiram instalar repúblicas. No entanto, foram reprimidas pelos austríacos. Aí você vai perguntar, tá, mas essas rebeliões não deram em nada? Pessoal, a maior parte dessas rebeliões, elas acabaram fracassando. E aí existem algumas explicações para isso, para o fracasso dessas revoluções do século XIX, né? A famosa Era das Revoluções. Por que elas fracassaram? Tem alguns motivos. O primeiro motivo, e o mais interessante, um dos mais interessantes, é a diferença entre as classes sociais, muitas vezes, que estavam envolvidas nessas revoluções. Então, quando classes sociais, muitas vezes, culturalmente diferentes. Então, por exemplo, quando os trabalhadores, os operários, a classe mais pobre do processo, conseguia proeminência e ganhava destaque, vinha a classe média e a pequena e média burguesia que se juntava com a elite para reprimir essas classes operárias e trabalhadoras. Então, a diferença de classe, isso fez com que essas revoluções não dessem muito certo. Tá? O outro motivo interessante, eu falei, já comentei isso aí, tem a ver com os nacionalismos diversos. Não existia uma unidade nacional. Então, por que no Império Austríaco foi fácil entre aspas, para o imperador, para o Metternich, né, o primeiro-ministro, conseguir conter essas revoltas? Porque ele se associava com etnias favoráveis e por conta de recebimento de vantagens para reprimir outras etnias que eram revoltosas.
Então essa diferença de nacionalismos também conteve essas revoltas que ocorreram aí em 1848 principalmente. E outra coisa, a efetividade dos exércitos. Tá? Os exércitos eles estavam cada vez mais propensos a retaliar, cada vez mais melhores organizados, e dessa forma eles conseguiram fazer o quê? Reprimir tudo aquilo que foi acontecendo então nesse momento aí da história. Tá bom, pessoal? Então, próximo vídeo aí eu vou falar um pouquinho das unificações da Itália e da Alemanha, que valem muito a pena, tá? Um vídeo vai ser legal, aí que vai falar dessas duas unificações aí que mudaram, né, o cenário europeu, então, tá? Beleza? Pessoal, obrigado aí. Curte o vídeo, dá joinha no vídeo, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê logo mais. Falou? Tchau, pessoal. Muito obrigado aí. Valeu. Tchau, tchau.